Para que exista a hemostasia primária, que é a ativação e agregação plaquetária, você precisa de quê? Não. Agregação e ativação plaquetária. Não. Mudança conformacional. Não. Fator de Vamos Willebrand. Então fica assim. Primeiro você tem um vaso sanguíneo. E esse vaso sanguíneo tem um buraco. O que tem debaixo desse buraco do vaso sanguíneo? O que tem aqui? Aqui é o endotélio. E o que é isso? Não, a professora Fernanda te ensinou isso. Puta que pariu, vai. Como é que chama isso? Lâmina? Lâmina própria? Sim ou não, pessoas? Eu não vou te lâmina própria. Você falou, eu viajei na hora. Beleza. Aqui existe um punhadão de proteínas. Dentre elas existe o fator de von Willebrand. Von Willebrand. Aí a sua plaqueta está aqui nadando. Beleza? Se ela encontrar o fator de von Willebrand, o que acontece com ela? Começa comigo! O que vai acontecer? E mudar de conformação significa que ela fez o quê? Ativou. Com a mudança da conformação da plaqueta, aconteceu quando ela encontrou quem? Fator de von Willebrand. Deu certo? Depois que muda a conformação, o que tem que acontecer? E para agregar, você precisa do tromboxano A2. Show de bola? O tromboxano A2 é produzido a partir de quê? De qual ácido? Araquidônico. Esse ácido araquidônico ele tem quantos carbonos? 20 carbonos. E esse tromboxano A2 causa uma cascata de reação dentro das plaquetas para que elas grudem uma na outra, agregando. Depois que isso acontece, você precisa agora de qual hemostasia? E a hemostasia secundária, ela é dividida na intrínseca e extrínseca. Beleza? Na via intrínseca, você forma qual complexo? E esse complexo protrombinase é a partir da junção de quais fatores? Fator 10 ativado, mais o fator 5 ativado na presença do íon cálcio. Para que servem esses dois fatores? Para ativar o complexo 2. E o complexo 2 é a protrombina sendo convertida em quem? Em trombina. E para que serve a trombina? Quebrar o fibrinogênio. Muito bem. Hein? Só você que estudou, viu? Estou lendo também. Você está lendo, demônio? Estou, claro. Você quer não estar estudando? Tomar no cu mesmo. O enganado esse tempo todo. Eu pensei, nossa, olha, tá massa. Você está sabendo? Nossa, eu ia estar arrasando Não mesmo. ia? Caraca, mano. Nossa, eu fui muito enganado agora. Beleza. Essa fibrina serve para quê?
que você lê mais, eu não vou saber assim. Outra pessoa que não está lendo. Para que serve a fibrina? Ah não, gente. Vamos embora. Vamos desistir da vida. Ah, não sei. Beleza. Na via extrínseca, você vai ter uma coisa importante, que é o fator tecidual. O fator tecidual é uma proteína que se expressa na membrana plasmática de algumas células, principalmente do endotélio. Então, quando o endotélio ele é lesionado, aumenta a expressão do fator tecidual. O fator tecidual, ele também pode ser chamado de tromboplastina. Olha que legal. Então, o que você teoricamente percebeu? Que existe o tempo de protrombina e o tempo de protrombina você avalia qual via? A intrínseca, porque forma qual complexo? Protrombinase. E quando você vê o tempo de tromboplastina parcial ativado, você está, na verdade, vendo qual fator? O fator tecidual, que é em qual via que você está visualizando? Na via extrínseca. Ficou mais claro para vocês? Acho que não, né? E aí, na via intrínseca, você está vendo vários fatores que são importantes. E aí vou lá para o final, para eu te mostrar isso. Você está vendo então o fator 11, o fator 12, né, a calicreína, então, o fator 10. Isso tudo é visualizado principalmente na via intrínseca. E na via extrínseca, você está visualizando principalmente o fator 7, o fator 8 e o fator 10. Então perceba que toda vez que chegar no 10, a gente vai chamar de via comum, porque tem tanto em um quanto no outro. Tá bom? Mas, quando você olha então o fator 8A ativado, você está pensando que está aumentando qual complexo? O tenase. E o tenase, esse tenase lembra de 10, ou seja, ativação do 10. E isso vai fazer com que a protrombina vire a trombina. E a trombina, por sua vez, quebra o fibrinogênio em fibrina. E aí você tem a malha proteica que segura as plaquetas para impedir que haja a formação de trombo. Bonito isso, pessoas. Bonito isso. Então, olha só. Dito isto, você tem que lembrar dos marcadores. Então, essa tabela que eu não passei para vocês, ela dá uma ideia do que a gente precisa. Então, quando você está vendo aí o tempo de protrombina, você vai ter o aumento do tempo ou a diminuição do tempo. Então, quando você diminui o tempo, significa que está coagulando demais. E aí sempre isso vai estar relacionado com hipercoagulabilidade. E quando você aumenta o tempo, significa que você está com algum problema na cascata de coagulação para que haja a formação do trombo. Então você está com uma hipocoagulabilidade, aumento de sangramento. Tudo bem? Deu certo? Isso serve tanto para o tempo de protrombina como para o tempo de tromboplastina parcial ativado. Nesse caso, no tempo de tromboplastina parcial ativado, é colocado lá no exame o fator tecidual ativado. E aí a gente mensura o tempo.
Se diminuir o tempo de coagulação, mais uma vez, você significa que está coagulando muito rápido, você tem uma hipercoagulabilidade. Se diminuir esse tempo, aliás, se aumentar esse tempo, perdão, você tem um processo de hipocoagulabilidade relacionada com formação de trombo/sangramento. Fechou? E aí quando você pega, principalmente o dímero D e a plasmina, a gente tem que lembrar disso. Tira uma foto aí pra gente. Que são as etapas do sistema fibrinolítico. E esses nomes, acho que você tem que meio que decorar. Porque vai funcionar da seguinte ideia. Olha só. Vamos ver se a gente consegue pensar nisso juntos. Eu vou fazer o seguinte, só para a gente ir voltando toda vez, para você ir pensando junto comigo. Então é o seguinte. Beleza. Então, olha para cá que você entende isso com facilidade. Ó. O que ele está te dizendo? Vamos desenhar. Esse é o seu vaso sanguíneo, gigante. Esse é o buraquinho por onde as células do seu sangue estão saindo. Então você está tendo uma hemorragia. Beleza? O que está aqui é a lâmina própria que foi destruída. E aqui existe qual fator? Vamos lembrando. E aí, as suas plaquetinhas que estavam lá na corrente sanguínea, ao encontrar o fator, mudou a sua forma e depois agregou. Fechou? Hemostasia primária aconteceu. E qual é a resposta disso? O sangramento estancou. Beleza. O que eu tenho que fazer em sequência? A cascata de coagulação tem que começar a colocar proteínas aqui, para que essas proteínas impeçam que o coágulo vire trombo. Essas proteínas é a fibrina. Tudo bem? De onde veio a fibrina? Do fibrinogênio. Quem que transformou o fibrinogênio em fibrina? A trombina. De onde vem a trombina? Da protrombina. E quem ativa a protrombina? O complexo protrombinase, que é formado pelo fator 10 mais o fator na presença de qual íon? Cálcio. E quem estimula esse fator a funcionar? O complexo penase, que é formado por quais fatores? 9, coloquei 11. Perdão. Que é formado pelos fatores 9 e 8. Então, fator 9 mais fator 8. Na presença de quem? Cálcio. Então, né, a gente fez de trás para frente para você ir acompanhando. Beleza. O coágulo está pronto. Agora, o que a gente tem é o processo de regeneração tecidual. O que significa regeneração tecidual? Mitoses dos tecidos. Fechou? É mitose dos tecidos. Tá. Enquanto a mitose está acontecendo, e aí sim o tecido está regenerando, o que tem que acontecer com esse coágulo? Ele tem que ser destruído. Para ele ser destruído, você tem um sistema, que é esse. A plasmina
que é a enzima que vai degradar a fibrina, ela vem de onde? Do plasminogênio. Então, esse plasminogênio é convertido em plasmina, e a plasmina degrada a fibrina, tá certo? Para que essa plasmina seja produzido, esse fibrinogênio tem que ser ativado. Como é que você ativa ele? A partir desses dois ativadores, que a gente chama de ativador tecidual do plasminogênio ou ativador do plasminogênio do tipo uroquinase. A diferença deles é onde eles estão. Então, se tiver lá no endotélio vascular, é o TPA, que é o ativador tecidual do plasminogênio. Agora, se você estiver pensando no intertício, né, no espaço intersticial, é o ativador do plasminogênio do tipo uroquinase. Esses dois servem para quê? Para transformar o plasminogênio em quem? Plasmina. E para que serve a plasmina? Para degradar a fibrina. Show de bola? Quando você degrada a fibrina, o que resulta? No aparecimento do dímero D, que é uma partezinha da proteína fibrina. Então, o que significa? Toda vez que você tem aumento do dímero D, significa que você está degradando a fibrina. Então, Léo, mas quando que eu vou degradar a fibrina? Quando tiver. Então, significa que o seu sistema está coagulando. Tá. E para você não ter problema disso, existe a regulação da fibrinólise. E aí, significa que você terá inibidores. Então, inibidor de quem? Do ativador. A gente chama isso de PAI, que é o inibidor do ativador do plasminogênio. Então, o que esse inibidor faz? Ele inibe a TPA e, consequentemente, o plasminogênio não vira plasmina. Deu certo na sua cabeça? Então, se a gente pegasse o nosso desenho, então, ó, eu teria que colocar uma enzima aqui. Como é que chama essa enzima? Plasmina. Quem que produziu essa enzima? Plasminogênio. Quem que ativou o plasminogênio? O TPA ou o UPA. Beleza? Então, esses ativam o plasminogênio, transformando o plasminogênio em plasmina. E o que a plasmina faz? Destrói a fibrina e libera quem? Dímero D. Ah, beleza. Mas perceba que eu não posso sim toda hora ficar quebrando a fibrina. Por que eu não posso ficar quebrando a fibrina? Porque eu tenho que esperar quem? A regeneração tecidual. Então eu vou ter o PAI, que é o inibidor da ativação do plasminogênio. Então ele inibe o TPA. Beleza? Então você fica numa regulação. Ora eu ativo o plasminogênio, ora eu inibo o plasminogênio. Então ora eu ativo, ora eu inibo. Ora eu ativo, ora eu inibo. Quando que eu tenho que ativar o plasminogênio? Quando o tecido já estiver regenerado. Deu certo? Jura? Tá. Então, se você entendeu tudo que eu disse, espero que sim. Gente, isso é a questão 3 da nossa prova. É exatamente essa discussão. E você vai tirar 10. Ela vai tirar 10. Sabe tudo. Então vai. Paciente masculino, 34 anos, histórico de hemofilia. A hemofilia é a falta do complexo tenase. Tá bom? Então, é o fator 8 que é diminuído na hemofilia.
internado para realizar uma colecistectomia eletiva devido a um episódio recorrente de colecistite litiática, que significa pedra na vesícula biliar. Você vai aprender no terceiro período que a vesícula biliar se liga ao nosso duodeno a partir do ducto colédoco. E o hormônio colecitoquinina é que faz a liberação da vesícula, do líquido biliar, do suco biliar, da bile, para o nosso intestino. E quando a pessoa tem pedra na vesícula biliar, ela pode ter um problema chamado de pancreatite. E a pancreatite mata em 3 dias. Beleza? Aí agora eu vou te dar uma outra informação que eu não sei se você sabe. No semestre passado, você foi no Padre Júlio Hospital. E lá tem esse nome claro, porque um padre que faleceu aqui em Araguari, chamado Padre Júlio, que morreu exatamente disso. De pedra na vesícula biliar. Aí da vesícula biliar essa pedra foi para o ducto comum pancreático, em 3 dias. 3 dias o pâncreas inflama, deixa de produzir vários hormônios, ele morre e a pessoa morre. E é por isso que você vai hoje no Padre Júlio, que é o hospital. Então isso é muito comum de acontecer, muito comum de acontecer. E nesse caso, a pessoa está com outro problema, que é a hemofilia do tipo A. Então, como é que você confirma que esse paciente ele é hemofílico? Observando o quê? O fator 8. Perceba que ele está 20% do que deveria. Quando isso acontece, é um paciente que tem problemas de coagulação. Por quê? Me fala, o fator 8 e o fator 9 formam qual complexo? Tenase. O complexo tenase estimula qual outro complexo? Protrombinase. Então, se você não tem o fator 8, o seu complexo tenase não funciona e você não tem a coagulabilidade que precisa. Então, é uma pessoa que sangra muito. Como é que a gente confirma isso? A partir do tempo de tromboplastina parcial ativado. Que, olha o tempo que dá, 68 segundos. E quando isso acontece, realmente é um indicativo que a pessoa está hipocoagulando. Significa que ela tem chance gigantesca de sangrar e nunca mais parar de sangrar. E ela morre por não conseguir estancar o sangue, por hemorragia. Então, com base nos exames laboratoriais, qual é a principal alteração da coagulação do paciente? O que você escreveu? Mas, gente, me ajuda, a aula já é ruim, e se você não fala nada, fica péssimo. Vai. Me ajuda a te ajudar. Fizeram não? Tá. Vamos colocar aqui. Não sei. Quais são as possíveis condutas para tornar a cirurgia segura nesse caso? Ué, se eu não sei a primeira, não sei a segunda. Beleza. Caso 2. Paciente feminino, 56 anos, obesa, o IMC de 32. Usuária de anticoncepcional oral há 10 anos. A minha pergunta seria, por que anticoncepcional pode influenciar no processo de coagulação? Alguém sabe? Não sei. Eu vou dar uma dica. Quem é o responsável por produzir os fatores de coagulação se chama fígado.
Cadê? Deu entrada no hospital para uma artroplastia de joelho devido à osteoporose severa. Durante a avaliação pré-operatória, que incluiu exames de coagulação, foi detectada uma anomalia. Nesse caso, qual é o problema? O tempo de quem? De protrombina. O tempo de protrombina está a mais do que deveria. Tudo bem? E agora você visualiza que o dímero D dela está muito alto. Concorda com isso? O dímero D está muito alto. Então, isso pode levar... Qual é a ideia? Que a gente está tendo problemas de coagulação e o dímero D é graças a problema de degradação de fibrina. Logo, a chance de produção de trombo é bastante grande. Então, toda vez que você vê um dímero D aumentado, você está pensando, existia coágulo e esse coágulo está sendo degradado. Será que está sendo degradado no tempo correto? Então, a gente tem medo de formação de trombo, porque o dímero D se solta daquele ambiente. Aliás, o dímero D não, o trombo, a plaqueta se solta daquele ambiente, produzindo trombo. E perceba que o fator 8 também está aumentado, que representa para a gente o complexo Tenaz. Então, esse aqui não é um paciente que está com hipocoagulabilidade. Esse aqui é um paciente que está com hipercoagulabilidade. Está coagulando mais do que deveria. Certo? Mesmo com tempo de protrombina maior. Porque se você pensar no tempo de protrombina maior, fica parecendo que ele deveria ter uma hipocoagulabilidade. Não é isso? Então, olha só. A gente tem que avaliar todos os pontos. Então, o que eu mostrei para você é isso. Se o tempo de protrombina ele aumenta, ele tem hipocoagulabilidade. Se ele diminui, ele tem hipercoagulabilidade. Mas a gente não pode só olhar para o tempo de protrombina, a gente tem que fazer a relação entre todos. E esse INR, ó, é um índice mundial, né, de coagulação sanguínea, e a gente divide, né, o tempo de protrombina por esse índice para a gente estar sabendo se está aumentado, se está diminuindo. E aí qual marcador indica risco aumentado de trombose nesse caso? Qual que você acha? O dímero D. E o fator 8 que está estimulando o complexo protrombinase. A plasmina reduzida, ela associa, então, porque a plasmina, lembra, ela é a degradação, é a enzima que representa a degradação do coágulo. E aí fica meio que contraditório num primeiro momento, porque se a plasmina está reduzida, como que o dímero D está aumentado? Porque o que a plasmina ia fazer é degradar o fibrinogênio, a fibrina em dímero D. Então, como que a plasmina diminuída faz com que o dímero D aumente? Entendeu? Então, porque o que está acontecendo, na verdade, é um problema de coagulação, literal. É porque é como se você estivesse tendo a formação de vários coágulos. E o pedacinho desses coágulos, como se fossem microcoágulos, e os pedacinhos desses coágulos geram dímero D, mesmo com a ausência de muita plasmina. Vai! Você tem 20 minutos para me dar as respostas.